Sejam bem-vindos ao Horário Escarlate, Ana Lu aqui para listar os planetas mais impossíveis de Star Wars. Por ser uma saga que se passa em uma galáxia muito distante, Star Wars tem certas licenças poéticas quanto à física comum da nossa galáxia. Isso também se aplica aos planetas, tendo alguns que são completamente fora da casinha, e eu vou listar alguns deles para vocês aqui. O primeiro deles é Naboo, e apesar de a gente ver ele sempre nos filmes, ele tem algumas peculiaridades. Naboo era um planeta do setor Thomel da Orla Média, perto das fronteiras com os territórios da Orla Exterior. Era o lar da espécie Gungan e de uma população de humanos conhecido como os Nabus. O planeta nos é mostrado como um pequeno mundo bucólico, e diferente da maioria dos outros mundos, o antigo planeta não tinha um núcleo fundido. Em vez disso, era composto de um aglomerado de grandes rochas que formavam uma rede de túneis e cavernas inundadas. Os Gungans nativos que construíram seus lares nas águas de Naboo raramente se aventuravam no núcleo, temendo as vorazes bestas marinhas que viviam em lugares como as cavernas de Eleubald. O interior de Naboo era rico com plasma, uma energia que ocorria naturalmente no planeta. E isso, junto da sua falta de um núcleo fundido, dava a Naboo a reputação de enigma para os astrofísicos, que consideravam a estrutura do mundo um fenômeno extremamente raro na galáxia. O segundo planeta, apesar de existir no canon, tem a sua peculiaridade apenas no Legends. Onderon era um dos 8 planetas do sistema Japrel. E ele tinha um clima temperado e foi um dia o lar de uma raça primitiva de humanoides. Onderon tinha 4 luas. A sua lua principal, Dixon, tinha sua órbita tão perto do planeta que permitia alguns animais voarem entre o planeta e a lua. O próximo é Datomir, que era um planeta remoto, neutro e obscuro no sistema Quell, e o lar das Irmãs da Noite. O planeta, banhado em uma luz vermelho-sangue por conta da sua estrela central, tinha numerosos continentes dominados por vegetação, floresta e pântanos. O lado sombrio da força tinha uma presença extremamente forte em Datomir, o que permitia o estímulo de tantos sensíveis à força nativos do planeta. As Irmãs da Noite, também conhecidas como as Bruxas de Datomir, fizeram dos pântanos o seu lar e dominavam a magia alimentada pelo próprio poder de Datomir. Eternamente envolto em uma névoa vermelha, seu solo oscilava entre os turvos pântanos onde as Irmãs da Noite viviam, até as rochas duras e inóspitas onde os Irmãos da Noite buscavam morar. As criaturas nativas incluíam aranhas enormes e agressivas que cuspiam ácido corrosivo e Naidax, predadores bípedes com braços poderosos que permitiam correr pela natureza mais facilmente. Porém, entre as criaturas mais distintas nativas de Datomir estava o Quirodáctil, uma criatura gigantesca parecida com um morcego que usava suas asas enormes para chegar a alturas estonteantes e atacar violentamente presas distraídas. Outro planeta do Legends é Telos IV, ou geralmente só chamado de Telos. Ele era o 4º mundo do sistema Telos, localizado no setor Quaimar da Orla Exterior. Situado na hiperrota estrategicamente importante Hydian Way, nos limites do espaço controlado pela República Galáctica, a base do exército e poder econômico telosianos eram considerados vitais para a sobrevivência da República. Só que durante uma das primeiras batalhas da Guerra Civil Jedi, Telos foi devastado pelas forças do Império Sith. E no ano 3955, antes da Batalha de Yavin, a pedido do Supremo Chanceler da República, Toy Cressa, Telos foi escolhido como o primeiro planeta a passar por um esforço de restauração patrocinado pela República. Essa iniciativa, se bem-sucedida, pavimentaria o caminho para a restauração de outros planetas arrasados durante as recentes guerras mandalorianas e os conflitos causados por Darth Revan e Darth Malak. Durante a restauração do ecossistema devastado de Telos, como consequência da Guerra Civil Jedi, uma estação foi criada chamada Cidadela, que ficava em órbita sobre Telos e era a residência temporária dos cidadãos e o centro do governo. O projeto de restauração telosiano foi cuidadosamente supervisionado por itorianos e desenvolvido para devolver ao planeta sua beleza e glória.
A superfície inóspita, com sua atmosfera altamente corrosiva, foi dividida em uma série de complexas redes de escudos em zonas de restauração, nas quais os vitorianos primeiramente estabilizavam a atmosfera e os padrões climáticos, e depois introduziam várias espécies da fauna e flora. A restauração de Telo motivou os telosianos a se orgulharem de seu planeta e reservar boa parte da Terra como lugares sagrados e parques nacionais. No ano 44 antes da Batalha de Aven, o tráfego de turistas para ver as maravilhas naturais de Telos representava uma parte significativa de sua economia. E continuando no Legends, Niklon era um mundo pequeno, difícil e rico em minerais no sistema Atega. Sua superfície era coberta de planícies de rochas escaldantes, crateras de impacto e formações vulcânicas. A crosta do planeta era rica em minerais como rifrédium, camis e dolovite, metais vitais para a construção de espaçonaves. As operações de mineração eram impossíveis no planeta, por Nikon ser banhado por uma radiação letal devido à sua órbita perto demais do Sol do sistema durante o dia. No entanto, em cerca de 9 depois da Batalha de Yavin, Lando Calrissian apostou em uma operação para minerar níquel. Usando o gigante complexo de mineração móvel chamado Cidade Nômade, a operação podia ocorrer permanentemente durante o período noturno, com naves visitando o sistema sendo protegidas por embarcações chamadas de naves escudo, gigantes guarda-sóis equipados com sistemas de resfriamento. O período de rotação do planeta ajudava com a operação da Cidade Nômade, já que durava cerca de 90 dias padrão. Voltando ao cânone, nós temos o planeta Gazian, que era um planeta no sistema de mesmo nome na Orla Média. Ele era coberto por um enorme crescimento de cogumelos com esporos alucinógenos e era forte com a força. Luke Skywalker visitou Gazian durante a Guerra Civil Galáctica em busca de conhecimento. Após pousar, Luke caiu nos cogumelos enquanto tentava explorar o mundo, perdendo a máscara que usava para filtrar a respiração. Então, quando ele inalou os esporos alucinógenos, ele teve uma visão da força, na qual conversou com o mestre Jedi da Era da Alta República, Elzar Mann. O planeta era, na verdade, um gigante organismo, uma vergência viva da força. Ele tirava uma impressão da mente de todos que o visitavam, reproduzindo-as exatamente como eram no momento em que tocaram o planeta. Umbara, conhecido como o Mundo das Sombras devido à falta de luz solar em sua superfície, era um planeta localizado dentro da região de expansão. E o planeta era também um exportador de donium, um metal utilizado na construção de naves. Situado dentro do setor Nebulosa Fantasma, Umbara estava isolado do resto da galáxia. Isso resultou em um desenvolvimento de tecnologias avançadas que superava o padrão galáctico pelos nativos umbaranos, apesar de ser difícil para não-umbaranos usarem essa tecnologia. E entre os avanços estava um gás que estimulava os soldados a lutar mais tempo e com mais intensidade. Umbara ostentava uma variedade de animais predadores e plantas. A vegetação do planeta era particularmente agressiva e a bioluminescência era um traço comum. No Legends nós temos Zonama Sekot, também conhecidas como o mundo de corpo e mente na língua ferroana. Era um mundo vivo e senciente, capaz de viajar através do espaço. Zonama era o planeta em si, enquanto Sekot era a inteligência viva de Zonama. O planeta também era a semente do mundo natal dos Yuuzhan Vong, Yuuzhan Tar, que foi destruído durante a Guerra Creme-Vian. Os Yuuzhan Vong eram uma raça de outra galáxia que invadiu a galáxia de Star Wars após a queda do Império. Zonama Sekot era único entre os outros mundos. Sua região polar norte era um ponto branco cercado por um hemisfério inteiro de florestas tropicais, e seu hemisfério sul era coberto por nuvens prateadas impenetráveis. No início das guerras Sith Imperial, ele recuou para as profundezas das regiões desconhecidas, isolando os Yuuzhan Vong que permaneceram na galáxia como parte do Projeto Ossos. Lola Saju era um planeta sulfuroso e rachado onde estava a Cidadela, uma prisão projetada para abrigar Jedi durante a Guerra dos Clones. Um mundo decadente no nordeste da galáxia, o frágil planeta vulcânico estava isolado nos territórios da Orla Exterior, no setor Belderone, junto da parte oeste da Rota de Comércio Perlemiana.
uma grande parte do hemisfério sul do planeta se quebrou, revelando o enorme e amarelo mar de enxofre abaixo. O hemisfério norte do planeta apresentava um tom roxo quando visto do espaço, com longas rachaduras que pareciam grandes rios alcançando até onde a crosta desaparecia ao sul. E apesar da fragilidade do planeta, o hemisfério norte conseguia se prender a uma fina, porém respirável atmosfera, tornando possível a existência de vida. No entanto, a água em Lola Saiu era escassa e nenhuma forma de vida nativa conhecida existia no planeta. O que sobrou do solo do planeta era extremamente traiçoeiro e imprevisível, constituindo principalmente de montanhas, colinas, cavernas, fendas, vulcões e fluxos de lava. A maioria das estradas passava pelos fluxos de lava e geralmente corria por sistemas de cavernas cheios de labirintos ou vales íngremes. E apesar de não ser exatamente um planeta, ele entra na lista por ter características de um. Mortis era um domínio etéreo dentro da Força que fazia parte das lendas e histórias repassadas por milênios entre os Jedi e Sith. Acreditava-se que ele existia fora de qualquer sistema estelar e potencialmente da galáxia ou até mesmo do universo. Alguns acreditavam que a origem da Força era Mortis. Então Mortis era basicamente um domínio da Força que continha ambientes saindo de sonhos. Não podia ser mapeado e mesmo suas paisagens apareciam em locais diferentes com frequência. Durante o dia era um período de paz no qual criaturas luminosas se moviam por campos verdes, montanhas e vistas incríveis. Florestas densas, cavernas e montanhas flutuando sobre a superfície estavam entre os diferentes aspectos da biosfera. A luz possuía uma qualidade curativa, apesar de não vir de nenhuma estrela. E quando a noite caía, as plantas murchavam e morriam, as criaturas desapareciam e as poucas estrelas que brilhavam no céu eram desconhecidas. Chuvas escaldantes varriam o solo, sendo quase impossível sobreviver sem abrigo. E entrar nesse domínio nunca era voluntário, porque Mortis atraía seus visitantes inexplicavelmente. Ele se manifestava em diferentes maneiras, aparecendo como um monolito enorme flutuando no espaço, e outras vezes as pessoas atravessavam uma porta ou pousavam lá sem razão aparente. O tempo em Mortis não tinha significado, o que pareciam dias ou semanas no domínio passavam dentro de segundos fora dele. E Mortis era habitado por apenas 3 seres inteligentes, portadores da força presos em uma eterna luta por controle um sobre o outro. O filho, que representava os aspectos destrutivos e mortais do domínio e era alinhado ao lado sombrio da força. A filha, que representava a paz e a criação em Mortis e era alinhada com o lado luminoso da força. E o pai, que mantinha o equilíbrio da força entre os dois. Mortis era, portanto, o eixo da galáxia e um conduíte extremamente poderoso pelo qual a força fluía. E aí, curtiu a lista? Faltou algum que eu não coloquei? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e ativar o nosso sininho para receber as novidades. Me despeço por aqui e aguarde a aurora.